Uma vitória importante aqui contra o Fortaleza num primeiro tempo onde o Fluminense começou arrasador, já com uma bela jogada do Serra na direita e o gol do Cano. O argentino agora chega a 19 gols marcados. A gente não está dando preferência para uma competição, a gente está procurando avançar nas 3 competições. Então, por isso que hoje o jogo era importante, da vitória diante do Fortaleza, para a gente dar mais um pulo no Campeonato Brasileiro. Fomos a 27 pontos. A nota do jogo não é o Serna. O Serna faz as 2 jogadas, 2 passes para gol. E os 2 gols do Fluminense tiveram origem no mesmo jogador. Foi excelente, excelente, assim, entendendo o que estava fazendo, dando no pé do companheiro para o companheiro marcar. Um jogador que o Fluminense estava negociando, né? Ele seria incluído numa troca com o Atlético Nacional pelo Inestrosa. Os números do Canóbio tá aí, ó. Com 9 gols, basicamente, em 2025. São 35 jogos para ele, 28 como titular e são 3 assistências. Números muito bons. E temos que começar do jeito certo, com vitória Fluminense, um jogo complicadíssimo, assim como a gente já era esperado. Fluminense muito mexido, muitas lesões. E o jogo foi complicado, senhores. O importante é que a vitória veio, garantimos 3 pontos para dar tranquilidade para esse jogo contra a América de Cali. Estou trazendo o Mundo F para a gente falar melhor o que foi esse jogo. Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força e fiquem comigo até o final. Exatamente. Vamos embora. A gente vai para o mundo do Maracanã, o mundo do Brasileirão Série A, onde a gente teve o quê? Teve Fluminense e Fortaleza. Tá aí, a gente vai conferir os melhores momentos dessa partida, onde o Flu ganhou do Fortaleza e com essa vitória de 2-1, a gente tá vendo os gols aí, o Flu tá em 8º aqui momentaneamente com 27 pontos depois dessa vitória e o Fortaleza continua lá embaixo então, hein? Fortaleza na zona do descenso ali, é o 18º nesse momento com somente 15 pontos e aí ó, teve essa escorregada e tudo mais. Senhores, jogar contra o Fluminense ali no Maracanã era esperado, né, pelo momento das 2 equipes principalmente, né? E aí a gente vê... Aí As equipes também, Luciano, que estão muito focadas nas competições internacionais. Sim. Os 2 jogam terça-feira. Então, você não tem foco, você não tem todos os principais jogadores, porque todo mundo precisa passar, né? Então, acho que passa muito por aí. O que me chamou a atenção foi o gramado ali, né? O gramado do Maracanã vinha bem, mas está com na quarta-feira, falhas ali. Na quarta-feira, assim, perto, no campo, dá a impressão que está bem. Eu digo, você não entra para dar uma volta, não pode. Lá da cabine, alguns domínios pareciam esquisitos de jogadores. Tá? O Fluminense hoje jogou com alguns jogadores que não têm sido titulares. O Cano, que fez gol, não é titular. O Keno também não é titular. Sim. O Ganso também não é titular. O Bernal não tem sido titular. David Duarte e Manuel na zaga. Aí acho que tem muito por necessidade. É o América de Cali. Pensando a cabeça está no América de Cali, isso. Vai muito por aí, né? E do outro lado também. É uma Fortaleza diferente daquele que enfrentou o Vélez. Entendeu? Você tem lá o Herrera jogando, o Pikachu, Kerlin Andrade, Lucero, sabe? Ávila na zaga, o Everson na lateral esquerda. Então são times alternativos e o Fluminense jogando em casa fez valer o mando de campo. 3 pontinhos. O Fluminense, acho que o brasileiro vai ser só para ficar ali na posição razoável. Mesmo assim, né, Eugênio, depois do Mundial de Clubes, ele perde para o Chelsea, que é o campeão, volta ao Brasil e aí são 4 derrotas consecutivas do Fluminense. Depois disso, o Flu vem com Copa do Brasil, a Copa do Brasil muda o cenário, porque ele desclassifica o Internacional, e aí ele ganha do Grêmio, ele empata com o Bahia. Então são 6 vitórias, são 6 partidas de invencibilidade depois de 4 derrotas consecutivas a partir do retorno ao Brasil. Assim, há uma recuperação do Fluminense. Né? Classificado Copa do Brasil, a gente espera que isso aconteça também agora. Trouxe resultado, né? O 0x0 lá trouxe resultado pro Maracanã. Sim, acho que o Renato conseguiu, assim, ele conseguiu recuperar o time e trazer o foco novamente para a competição. E até o time até mata-mata mesmo no Fluminense. Eu acho que o Fluminense é um bom time. O Fluminense é um bom time, mas acho que é um time que talvez se sinta mais natural num cenário de mata-mata, tudo do que no cenário de pontos corridos. Ganhou esse jogo, lógico, mas até o trabalho do Renato tem tido mais essa marca. Times que têm desempenho melhor nos pontos corridos, no mata-mata. E o Fluminense também teve que lidar com, por exemplo, o trauma de perder o Arias.
o melhor jogador. Então tem que se acostumar a jogar sem ele, não ter mais ele em campo. E só destacar também o Canóbio, né? 3 gols nos últimos 4 jogos, né? O Canóbio que é um jogador interessante pela velocidade, pelo lado do campo, mas na época do Atlético Paranaense... Você está falando do Canóbio, né? Parece o... Na época do Atlético Paranaense, mesmo na época já no Fluminense, muita gente pegava no pé dele por ser um jogador que não finaliza bem, que não pega bem na bola. Até não, assim... nem sempre consegue finalizar com força. Contra a América de Cali ele fez o primeiro, mas teve um que ele chutou na trave. Mas tudo bem, mas assim... Fez o segundo, que o primeiro foi contra. Agora, o Cano, que a gente está vendo, fez 2 semana passada contra o Bahia. Ele está de centroavante à reserva, o titular hoje é o Everaldo, com todas as suas questões, mas o Cano ídolo, que está na história do Fluminense, hoje é o reserva. Só que contra o Bahia, fora de casa, fez 2, hoje fez 1. Abriu o caminho para a vitória hoje. Então, o Fluminense tem... Você vê, eu falei aqui vários jogadores que não são titulares. Cano, Ganso, Keno, são jogadores já mais velhos, só que tem qualidade técnica. Se você não exige deles jogar 2 vezes por semana, eles podem entregar. Vão entregar. E a maior nota do jogo não é o Serna. O Serna faz as 2 jogadas, 2 passes para gol. Os 2 gols do Fluminense tiveram origem no mesmo jogador. Foi excelente, assim, entendendo o que estava fazendo, dando no pé do companheiro para o companheiro marcar. Então, e esse é titular. Notaça. Ele jogou lá em Cali, e deve jogar de novo. E era um jogador que o Fluminense estava negociando, né? Ele seria incluído numa troca com o Atlético Nacional pelo Inestrosa. Só que não caminhou isso. O Inestrosa ia para lá e o Serna ia para lá e o Inestrosa vira para o Fluminense. Não andou. É isso. E o Fluminense tem seu próximo compromisso na terça-feira, então, no Rio de Janeiro, recebendo a América de Cali. A gente está falando do quê? De Sul-Americana, que você também confere aqui nos canais ESPN. Vamos lá para o Rio de Janeiro, já que no Maracanã lá hoje foi dia de felicidade. O torcedor tricolor sai tranquilo, porque por mais que seja um time ali meio mesclado, com alguns reservas, saiu com a vitória de 2-1 para cima do Fortaleza. Jufo, faz tempo que eu não te vejo, hein? Que bom te ver hoje. Afinal, motivo de festa para você que estava aí junto com os torcedores tricolores comemorando essa vitória no Brasileirão. É isso, Luciano. Tem que ter mais de você no futebol brasileiro aqui pra gente trocar uma ideia, sempre nesses links aqui na ESPN, no Mundo F, no Equipe F, todos os programas aí da programação. Fluminense venceu por 2-1 Fortaleza aqui no Maracanã. Tá escuro porque a gente tá fechando o Maracanã, como sempre, de lei, né? A equipe da ESPN, seja Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, fica até o caldo secar. Estamos aqui no Maracanã ainda, palco onde mais de 30 mil torcedores do Fluminense acompanharam essa vitória do time tricolor, que agora chega à 8ª colocação, encostou ali, tá a 1 pontinho do G6 e a 3 pontinhos do Bahia ali no G4, então Fluminense já dando um salto na tabela, já se aproximando dos líderes da competição. Depois daquele retorno no Mundial de 4 derrotas seguidas, o time conseguiu embalar, tá ainda na Copa do Brasil, vive esse bom momento na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão, em todas as competições. Uma vitória importante aqui contra o Fortaleza, num primeiro tempo onde o Fluminense começou arrasador, já com uma bela jogada do Serna na direita e o gol do Cano. O argentino agora chega a 19 gols marcados, como vocês bem disseram. Ele é reserva nesse time do Fluminense. O Everaldo tem jogado como titular, mas o Cano mesmo reserva chega a 19 gols na temporada. É o vice-artilheiro do Brasil, 3 golzinhos atrás do Pablo Verratti, do Vasco, que tem 22. Então o Cano fazendo gols importantes, fez 2 contra o Bahia, fazendo hoje aqui de novo, sendo importante no Campeonato Brasileiro, enquanto o Everaldo tem jogado as Copas, tanto a Sul-Americana como a Copa do Brasil. E aí o Keno acabou sentindo ali numa dividida, tentou ficar, mas acabou não conseguindo seguir o jogo, né? E entrou o Canóbio, que também vem pedindo passagem, tem atuado na equipe titular nos últimos jogos, atuou como titular na Sul-Americana. Fez gol na Sul-Americana, fez gol contra o Internacional na Copa do Brasil também aqui, fez um outro gol hoje, vive ótima fase o uruguaio do Fluminense, o ataque do Fluminense vivendo um bom momento, tanto na equipe que tem jogado o Brasileirão, quanto a equipe que tem jogado as Copas. Mas aí no segundo tempo, o Fortaleza conseguiu descontar numa bela jogada do Priora no meio de campo, se livrando de 3 jogadores do Fluminense, entregando ao Alanzinho, que serviu o Breno Lopes, ex-Palmeiras, aquele mesmo, que descontou, acabou
nesse placar 2-1. Fortaleza ainda fez uma pressão no final, mas o goleiro Fábio fez ali umas 2 defesas importantes que garantiram o placar. À tarde, que era do Fábio, também goleiro do Fluminense, igualou o histórico goleiro inglês Ben Chilton com 1.390 jogos oficiais disputados. Eles dois são os atletas com mais jogos na história do futebol mundial. Fábio aí chegando a essa marca impressionante. Na terça-feira contra o América de Cali pela Sul-Americana, ele vai bater esse recorde com certeza e vai ser aí o jogador com mais jogos na história do futebol mundial. O Fluminense então vive esse bom momento, são 3 rodadas sem perder, 6 jogos contando com as outras competições. Está na 8ª colocação, como eu disse, na tabela no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza, dependendo do resultado do jogo do Juventude, pode terminar na lanterna, mas segue no Z4 em má fase. Nos últimos 16 jogos, o Fortaleza só ganhou 1. Então o Renato Paiva vem tendo trabalho com essa equipe e agora no meio de semana os dois vão ter compromissos, Luciano. Fluminense aqui no Maracanã contra o América de Cali, fez uma boa vantagem na Colômbia por 2-1. Tem esse golzinho de vantagem jogando em casa, podendo chegar às quartas de final da Sul-Americana, um torneio que o Fluminense prioriza muito nessa temporada, dá um título, dá uma vaga na Libertadores, é um torneio que o Fluminense olha com bons olhos. E o Fortaleza tem a missão difícil na Argentina contra o Vélez, depois de ter empatado em 0-0 em casa, oitavas de final da Libertadores. Fortaleza tendo essa missão difícil contra o Vélez lá fora. Os dois agora focando nas competições internacionais, amigos. Tá certo, Rodrigo Jufo. Vamos ver se a gente se encontra mais por aqui, então, Jufo. E vai pra casa, porque daqui a pouco não tem mais nada por aí. Como Jufo feliz com o futebol inglês, com o retorno da temporada. O time dele ganhou, o Southampton, comentei com ele aqui, o Southampton ganhou. E ó, um abraço pra você, Rodrigo Jufo, e a gente bota na tela um pouquinho do homem aí, ó, Bira, você comentou dele? Ele tá na tela pro fã de esportes conferir um pouquinho dos números do Canóbio. Tá aí, ó. Com 9 gols, basicamente, em 2025. São 35 jogos para ele, 28 como titular e são 3 assistências. Números muito bons, ainda aquém da temporada 24, mas calma que a temporada ainda... A gente só está na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir os Renatos, os comandantes das duas equipes? A gente coloca agora para você aqui, fã de esportes. Não, os dois também, como eu acabei de falar do Kennedy também. É um jogador que tem toda a minha confiança, como o Everaldo tem, como o Cano tem. Jogadores que eu sempre procurei passar muita confiança para eles durante o treinamento, durante os jogos. O Everaldo, você vê que era um jogador bastante criticado. Hoje ele já caiu na graça da torcida pelos gols, pela entrega que ele vem tendo nos jogos. Da mesma forma o Cano. O Cano voltou a fazer gols. É importante você ter jogadores, principalmente lá na frente, jogadores que fazem gols. Então não tem preferência para o jogo brasileiro, sul-americano, a Copa do Brasil. É o ritmo na sequência dos jogos, eu tenho escalado tanto um quanto o outro. E eles têm feito os gols, têm nos ajudado. A gente não está dando preferência para uma competição, a gente está procurando avançar nas 3 competições. Então por isso que hoje o jogo era importante, da vitória diante do Fortaleza, para a gente dar mais um pulo no Campeonato Brasileiro. Fomos a 27 pontos. Conseguimos já a classificação para as quartas da Copa do Brasil. E terça-feira nós temos mais 90 minutos dos 180 que a gente vai jogar contra o América. Conseguimos uma vantagem mínima lá na Colômbia, que a gente espera, e eu espero também que o torcedor possa comparecer em massa na próxima terça-feira para nos apoiar, porque o nosso objetivo é a gente conseguir a classificação. Não conseguimos ainda, até porque é um jogo pegado, um jogo difícil. Você vê que o América jogou na última quinta-feira com o time totalmente reserva. Então eles estão praticamente com o time todo que jogou contra a gente descansados. E hoje eu utilizei praticamente 70%, 80% da equipe que jogou na Colômbia. Então o desgaste ele é muito grande, até porque eu tenho alguns jogadores no departamento médico. Então esse jogo de terça-feira é bastante perigoso e é por isso que vai ser importante aí o apoio do nosso torcedor para a gente conseguir a classificação para outra fase. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, porque esse jogo aí, Vélez e Fortaleza, você vai acompanhar pelos canais ESPN, também Fã de Esportes, pelo Disney Plus na terça-feira. Então esse jogo lá na Argentina, o jogo de volta, o primeiro jogo foi 0-0 no Ceará. Vamos ver como vai ser esse jogo de volta. O Flu tem seu compromisso, como o Jufo mesmo falou aqui, Eugênio, basicamente consegue o placar de 2-1. Então, o seu jogo de volta é muito mais tranquilo que esse jogo do Fortaleza, na teoria, claro. Mas, assim, é um jogo mais tranquilo, por mais que o América de Cali seja uma equipe totalmente diferente do Vélez. Sim, mas ainda assim, dessa forma, o Renato poupou hoje a maior parte do time. Alguns entraram durante o jogo, mas foi um time majoritariamente reserva. Só que ele tem uma vaga na mão, né?
Ele ganhou fora de casa. Sabe, esse tipo de competição, você ganha fora de casa, decide dentro, se perder é uma tragédia. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque esse time está cascudo para esse tipo de jogo. Sabe, o Renato Mundial provou isso, né? Que gosta desse tipo de jogo. O Renato entendeu ali, durante o Mundial foi para o Fluminense uma virada de chave. O Fluminense, ele teve a era Fernando Diniz com uma característica. O Mano ficou ali meio perdido, tinha hora que parecia o Diniz, tinha hora que não parecia ninguém, não parecia nada. E o Renato tinha um início de trabalho também assim, meio que indefinido. E no Mundial ele acha já na estreia o trio de volantes. E passa a ser o Fluminense do trio de volantes. Quase sempre com Hércules, Martinelli e Nonato. Um trio de volantes que marca e joga. Então você vê que o Arias vai embora, mas, por exemplo, o Ganso, que era uma referência da equipe, tecnicamente falando, era referência. Fora. Vamos botar 2 jogadores de velocidade pelos lados, Kevin Serna e Canóbio, que vão brigar, correr. Tecnicamente não são isso tudo, mas vão brigar muito. O Everaldo, que tecnicamente também não é isso tudo, mas vai brigar ali na frente. E vamos jogar com os volantes. E o Fluminense consegue fazer jogos equilibrados. Não é um time vistoso. Está longe de ser aquele Fluminense do Diniz que dava gosto a gente ver. Para pontos corridos não é tão bom quanto para esse tipo de situação. Sim. E eu acho que vai ficar mesmo em segundo plano no Campeonato Brasileiro. Vamos focar aqui, ó. Sul-Americana, Copa do Brasil. Se ganhar uma, fechou o ano. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele tá na Libertadores. A chance de conquistar isso via Brasileirão é mais difícil hoje. Sim. Então, talvez seja pelas Copas mesmo. Não, e leva outro título. É uma temporada título, que já chegou na semifinal do Mundial de Clubes. Se levantar um desses títulos... Baita temporada. Não é? O que eu lamento assim, muito é que, em função de nosso calendário, da quantidade de jogos, tudo que acontece no futebol brasileiro, o Brasileirão, chega nessa época, o Brasileirão ele é ignorado, escanteado, né? Aí a galera cai fora você vai vendo as prioridades, dos torneios. né? Não, aí chega lá nas últimas 7, 8 rodadas, que tem um para disputar o título, 2 na Copa do Brasil e 1 ou 2 na Libertadores. Bom, esses continuam focados aqui. Os outros estão brigando, voltaram a brigar pelo brasileiro. Não, então, e daí tem alguns que estavam achando que estavam pensando, não, legal, vamos ganhar algum título. Aí quando cai no mata-mata, olha o brasileiro, caraca, tô rebaixando. Vamos conferir os gols de Ceará. E esse foi o Mundo F de hoje, trazendo maiores detalhes da partida e um jogo complicadíssimo. No segundo tempo, o Fortaleza foi melhor, pressionou bem mais o Fluminense, teve mais posse de bola e por um momento o Fluminense parecia estar com a marcação desencaixada, já com as pernas pesadas, melhor dizendo. E após o primeiro gol do Fortaleza, aí que se inflamaram de vez, o Renato Paiva tirou mais volante para botar atacante. E por sorte, meus amigos, tivemos alguns nomes hoje que fizeram a diferença. Fábio foi um deles, o jovem Davi Schwintz jogou bem demais também. Foi muito seguro. O que está faltando para ele ali, de repente, é mais uma carcassinha ali, porque ele tem acertado os passos, o garoto é bom tecnicamente. Então falta mais uma força física ali, para ganhar no corpo, né, na impulsão, né, no pulo, jogada aérea. Mas o jovem tem futuro, é promissor, jogou bem, foi seguro. Canóbio entrou muito bem. Mais um que melhorou com o Renato Gaúcho. Canóbio tinha essa fama de caneleiro, de correr, de marcar, fazia tudo menos marcar o gol. Então ele melhorou bastante na finalização. Kevin Serna, para quem acompanha o canal, sabe que eu reclamava bastante do arremate dele, da finalização. E está conseguindo ser consertado por Renato Gaúcho. Ele melhorou bastante nesse aspecto do passe, do cruzamento. E a gente está vendo os frutos agora do trabalho, né? Foram 2 assistências sendo cruciais para a vitória do Fluminense no dia de hoje. Contando também com a finalização do Germancano, do Canóbio, que foram letais. O Fluminense hoje teve poucas chances, mas letal no ataque. Chance por chance, o Fortaleza teve mais, pressionou mais o Fluminense. Mas temos que levar em conta os desfalques, os lesionados. O Fluminense tem uma decisão terça-feira e o resultado é tudo que interessa, irmão. Precisamos vir com força total contra o América de Cali. O jogo vai ser no Maracanã.
estamos com a vantagem de 1 gol, mas temos que entrar como se fosse 0-0, buscar o resultado, botar uns 2-0 aí para manter a tranquilidade, certo? Já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Deixa aí nos comentários, fiquem à vontade que eu estou sempre participando, curtindo, respondendo vocês. Já quero pedir que vocês se inscrevam no canal e assim que eu tiver mais novidades eu trago. Até a próxima e valeu, valeu!